O canal Alegria Literária apresenta Leituras do Mês. E aqui estamos com mais um vídeo de longa-metragem. O vídeo de lidos é sempre o maior vídeo do canal, porque somos em dois, né? Então nós gravamos num vídeo só e não tem como fazer um vídeo de 20 minutos com duas pessoas. E a Glaucia falou pra mim, mas esse vídeo não vai ficar tão grande porque eu só li só 12 livros. Comparado ao mês passado que eu li 17, como vocês viram, eu finalizei vários livros no mês passado, então eu comecei muitos livros novos esse mês, por isso que reduziu a quantidade. E o cara que veio aqui com 5 livros, né, feliz da vida. Inclusive, né, a cara de deboche dela, faz essa cara de novo, vai. Pra quem conheceu, né? Galera, não foi dessa vez. Eu sei que eu ainda prometi ler mais o livro da Glaucia, ainda mais. Eu bati muita massa esse mês aí pra poder colocar tijolo na... Vamos ver essa cara. Queridos, não esquece, a menina esse dia lembrou que você prometeu ler Pássaros Feridos. Como que ela falou? O Miquel já leu Pássaros Feridos? Ou não, o Miquel está lendo Pássaros Feridos, alguma coisa assim? Eles não esquecem. Eu ia começar a ler hoje, pra ler pelo menos uma página pra poder falar assim, tô lendo, né? Tô lendo. Por isso que eu gosto de vocês, ó, tá aqui pra lembrar a gente do que a gente promete e não cumpre. Aí fazer o quê, né? Geralmente eu cumpro tudo que eu prometo. É a primeira vez que eu falho. Bem, eu li 53% da minha meta anual. Eu sei que comparado ao mês passado, eu li pouco da meta. Porém, eu tô com 4 livros em andamento da meta. Tanto que o Miquel foi até escolher pro sorteio desse mês. Miquel, tal livro? Eu falei, eu tô lendo. Aí ele, tal livro? Eu falei, eu tô lendo. Ele, tal livro? Eu falei, Miquel, tá de brincadeira, né? Ele, tal livro. Justamente os 4 que ele escolheu, eu estou lendo, tá? Uns já tô acabando, outros tô no meio. E eu fui olhar no pelo celular e foi aquele saco, né? Tudo ele falava, tô lendo. Então, escolhe você essa bagaça aí. É porque não tá como lido ainda, por isso, né? Mas enfim, tá 53%, mas o mês que vem vocês vão ver que essa porcentagem vai dar um up grande, tá? Porque mês passado eu já tinha passado 50 e agora 53%. 53, acho que deu 51, é meio né? vergonhoso, né? Não vem falar de vergonha não, tá? Pelo amor Por de quê? Deus. Eu posso, né? Porque eu não tenho que cumprir todas essas metas aí. Foi só um erro de cálculo calma, aí, já passei né? da metade. Pelo menos eu tô em dia com minhas leituras aqui. Vamos lá. Como eu vou ter que falar pelo menos 2, 3 livros, né? Pra equiparar você. Humilha. Isso mesmo, humilha. Bem, eu dei continuidade na leitura conjunta da Biblioteca da Rô sobre as Crônicas Lunares e eu li o segundo livro, que é Scarlet. Eu não vou dizer pra vocês que não dá pra ler de forma independente, porque ele segue uma continuação de Cinder, tá? Tanto que a história de Cinder não é finalizada no primeiro livro, a gente continua acompanhando ela na jornada dela nesse livro, porém tem uma nova protagonista aqui na área. Esse livro é recontagem da Chapeuzinho Vermelho. Claro que tem uma referência ao lobo, só que não é um lobo assim literal, tá? É um cara que ele faz parte de uma gangue e o apelido dele é Lobo. A gangue desse cara está responsável pelo sumiço da avó da Scarlet. E a avó da Scarlet tem uma ligação ao passado da Cinder, tá? Acho que eu vou falar só isso porque eu vou gravar a resenha dele. Eu gostei desse livro, mas eu acho que o primeiro me chamou mais atenção. Não é ruim esse daqui, tá? Não é ruim. Só que acho que da Cinder, assim, tava um pouco mais eletrizante. Mesmo assim, eu gostei de Scarlet. Eu só não vou poder continuar agora a série, a leitura conjunta com a Biblioteca da Rô, porque eu não tenho os outros livros restantes. Não dá pra me comprar agora, mas assim que eu conseguir os outros livros, eu leio e venho falar pra vocês. Mas eu vou fazer a resenha dele e vim conversar com vocês depois, tá? Enquanto a Glaucia não fala do segundo livro, deixa eu mostrar a pré-produção gambiarra aqui do nosso cenário pra gravação. Galera, vamos lá. Eu peguei aqui. Tiro foto sem querer. Burro. Eu fiz uma gambiarra aqui, gente, com o microfone, porque eu coloquei a câmera lá longe. Ela tá aparecendo você. Isso. E... Opa. E pronto, é isso. Tô mostrando pra vocês verem como funcionam as coisas na pré-produção aqui As gambiarra de Booktuber. desse estúdio de... Bem, eu finalizei hoje cedo, faltava 20 páginas, tá? Eu dei uma roubadinha porque o mês finalizou ontem, dia 1º de agosto. Eu finalizei o terceiro livro dos Rockbys, que é Um Cavaleiro a Bordo. E, gente, eu posso dizer pra vocês que a cada livro da série que passa está melhorando. O primeiro eu comentei com vocês, que é uma dama fora dos padrões. Eu gostei, mas achei bem assim... Tá faltando alguma coisa pra dar uma pimentadinha na história, pra dar uma energizada. O segundo já melhorou. Agora o terceiro foi melhor ainda. Porque nós acompanhamos uma jornada em alto mar, em que a mocinha, ela é meio que sequestrada, raptada pelo Andrew Roxby. Só que inicialmente ele não identifica, né,
a identidade dele, mas ele não maltrata ela, não, ele só mantém ela ali aprisionada lá no quarto dele, porque ele não pode voltar à Terra, porque ele tem uma urgência pra cumprir a viagem dele. Ele fala, ó, fica aí, não vou fazer nada com você, não vou te maltratar nada, daqui uns 15 dias você aporta no seu lugar de novo, só que eu preciso ir. E a gente sabe que acaba se aproximando, e aí eu gostei porque eu saí um pouco daquele padrão dos livros de Julia Quinn, sempre aquelas mansões, bailes, passeios no jardim, aquelas escapadas, então foi legal, foi um livro bem diferente, então eu acabei gostando. Também vou fazer uma resenha dele, tá? Não saiu as 2 resenhas primeiro, porque o senhor aqui, Mikael, ele excluiu minha primeira resenha, eu tive que regravar. Eu excluí sem querer, mas... Na verdade, ele excluiu umas 4 resenhas minhas, pelo amor de Deus, gente. Eu te amo, sabia? Se eu tivesse feito uma coisa dessa, eu viria pro Eu resto da ia vida. reclamar muito mesmo. Mas só que ela não faria isso nas condições Porque que eu fiz. Porque eu sou uma pessoa muito atenciosa no que eu faço. Não, porque na verdade eu estava migrando todos os arquivos de um HD externo. Migrando não, excluindo, né? E teve um lapso temporal na minha mente que eu achei que eu tinha copiado. Ele excluiu 1 de fantasia e 2 romances de época. Não vou regravar porque eu tô com preguiça agora. A culpa é minha. Olha o tanto que eu tenho que gravar agora. Vai ficar pra minha próxima releitura aquelas gravações. Muito obrigada. É isso aí, galera. Espero que vocês não estivessem contando com essas resenhas. Li também com a Amanda, ela me chamou lá no Instagram pra gente fazer essa leitura conjunta, o Origem do Dan Brown. Gente, que delícia ler o livro do Dan Brown. Todos os livros que eu leio dele são tão eletrizantes, eles prendem, eles são rápidos. Eles geralmente se passam numa noitada só, num dia só, mas geralmente é à noite, que tem algum evento, acontece alguma desgraceira, e eles correm a noite inteira. Saudade que eu tava de sentir essa emoção ao ler o livro do Dan Brown. Eu li em um mês, porque eu separei poucos capítulos por dia, mas cada vez que eu pegava, que eu sentava, a leitura é muito rápida, é muito fluida. Mikael tinha que ler um livro do Dan Brown, eu acho que ele ia gostar, porque é tão genial, ele apresenta charadas, cultura, porque aqui no caso foi em Barcelona, é tão legal a gente conhecer as catedrais, os lugares, é tão gostoso. E o interessante dos livros do Dan Brown que você tem que ler com a mente aberta, porque ele levanta questionamentos bem complicados, principalmente em relação à religião e à ciência, tá? Um livro dele que deu uma tretinha aí já uma época foi o Código da Vinci, em relação, né, à descendência de Jesus. A gente tem que estar ciente que é simplesmente ficção, e nesse livro aqui, ele desconstrói a nossa origem e para onde nós vamos. Qual vai ser o desfecho do ser humano? Sabe, eu fiquei muito curiosa o livro inteiro. Falando dessa forma, um fã de Batalha do Apocalipse, Cris do Éden, iria adorar esse tipo de livro, ou vice-versa. E ele levanta bases científicas pra poder explicar, então você fica, nossa, quem sabe que é ficção, sabe? Ele constrói muito bem, não é uma história feita assim por cima, isso vai acontecer. Ele apresenta dados pra você, pra tentar comprovar isso, sabe? E ele fala no final que ele obtém ajuda de vários estudiosos, vários profissionais pra ajudar ele na construção dos livros dele. Eu vou fazer uma resenha dele, acho que essa é a primeira resenha do canal do Dan Brown, e, gente, eu gosto demais dos livros dele, que eu tinha que ler qualquer dia. E vocês também, né? E vocês também. É minha vez de falar, né? Obrigado. Eu li um livro que a Glaucia também leu esse mês, ela chorou demais e ela derreteu em lágrimas. Só que eu não vi porque tava escuro no quarto na hora que a gente tava assistindo o dorama, no caso a gente também assistiu uma adaptação e vai sair um vídeo. Gente, o vídeo desse livro aqui ficou muito legal, o vlog, né? A gente tocou, a gente falou sobre o livro, a gente mostrou. Peraí, o microfone tinha caído de lado aqui. A gente mostrou exemplos do dorama e a gente fez tanta coisa. Ficou bem interativo mesmo. Ficou bem interativo. Espero que vocês curtem, que vocês assistam esse vídeo. Esse é um dos melhores livros que a gente leu esse ano. Olha, tá nos 3 melhor, tá no top. Que é Flores para Algernon. Eu acho que não tinha falado nome até agora, né? Quem leu sabe o que a gente quer dizer do quanto esse livro é bom. Eu vi que tem bastante gente lendo esse livro agora. Não sei se tá tendo alguns projetos, deve estar tendo, né? Porque tanta gente que eu vi lendo e postando vídeos. A gente até caiu nessa vibe aí, nessa hype, né? Mas enfim, é isso. Esse livro que tá há muito tempo na minha estante aqui. E a Glaucia falou assim: você nunca leu um livro que eu dou pra você. Passa pra ler e fica aí. Nada isso, nada aquilo, nada ele. Aí eu falei assim: Glaucia, já que você vai ler, eu vou ler com você. Eu não esperava gostar tanto desse livro, não. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a história aqui. Algernon é um rato pra começar, tá? Mas o foco aqui é no personagem, tá? No rato também. Algernon porque parte dele, ele é o rato onde eles fazem experimento. E o Charlie vai ser a cobaia. Mas a gente tá começando errado aí, Pera aí, vamos lá. O Charlie, ele é um homem, tá? Já adulto, 32 anos. E ele não se desenvolveu mentalmente. Ele viveu a vida inteira dele sendo negligenciado pela família e pelos amigos, pelas pessoas que odiavam ele. E apareceu uma oportunidade de ele fazer parte de uma pesquisa em que eles estão desenvolvendo medicamento para poder torná-lo mais inteligente. E ele passa por esse processo aí, ele cai de cara aí porque ele tem o desejo de ser inteligente e ele considera que ele não é igual às outras pessoas, tá? Porque ele tem noção da diferença. E ele faz a cirurgia e ele fica mega super inteligente. O rato,
tá? O rato é parte do experimento, vai ter um papel aqui, mas eu não vou focar no rato aqui no vídeo. É um livro que ele mostra o crescimento intelectual e o crescimento emocional, porque os dois não caminham juntos. E a gente acompanha isso bem claramente no livro. Porque o Charlie, ele adquire uma inteligência muito rápida, em questão de semanas, só que o crescimento emocional dele, a parte emocional, nós sabemos que é construída ao longo de anos e experiência. Assim como você adquire conhecimento, você pode ser intelectualmente capaz, mas o conhecimento só vem com esforço, isso. Então, e a gente acompanha ele aprendendo a lidar com as pessoas de forma diferente que ele lidava antes, enxergando como que as pessoas tratavam ele antes, como mudou a forma de tratá-lo, né, atualmente. Não é fácil de acompanhar essa história, porque ele foi... não ser maltratado, né, gente? Ele foi motivo de chacota a vida inteira, né? Ele era um pouco bobo por causa da condição dele. Então o povo se aproveitava, ele chegava a apanhar, gente. Porque ele era inocente e ele encontrava as pessoas na rua, as pessoas não conheciam ele, achavam que ele tava fazendo alguma coisa por maldade, ele apanhava. E dá muita dó. Sim, né? Vocês vão ver o vlog aí, se vocês ainda não leram. Eu acho que vocês vão curtir bastante o vídeo. E aguardem, tá? Não vou falar mais sobre isso aqui nesse vídeo porque já falando demais. Já dá vontade de ficar falando. O dorama é ainda mais perfeito. Recomendo que vocês assistam e leiam, viu? Deixa eu entrar no modo de hibernação aqui enquanto a Glaucia fala dos livros dela. Ai, credo. Eu vim aqui só de enfeite, só Você quer mudar isso, você tem que mudar isso, meu filho. Eu tenho Você prioridades. Então não reclama. Eu li Anne de Green Gables, que é um livro que eu recebi de parceria da editora Autêntica. Eu já tava atrasadinho, mas eu consegui finalizar esse livro, então a resenha vai sair logo, porque eu já tô com o segundo aí pra ser lido. Eu já tinha visto a primeira temporada da série, então até um ponto do livro, o livro seguiu bem fiel. Porém, como eu já tinha ouvido por aí que as 3 temporadas é baseado num livro só, então eu já sei, né, como que vai ser o desfecho. Eu tô assistindo a segunda temporada, eu tô esperando finalizar pra me gravar um livro versus série pra vocês. E eu gostei, gente, eu fiz milhares de marcações. Não vai ver porque a câmera tá muito longe, não tem como me mostrar, mas eu fiz bastante marcações. Vai dar pra mostrar. Olha aqui. Focou. Ele faz a gente ver o mundo de uma forma diferente, faz a gente enxergar beleza em tudo praticamente através dos olhos da Anne. Também tanto que ela fala, cara, você vai ter que... Ela fala bastante. Eu até postei no Instagram, gente, as páginas da fala dela é enorme. Só uma folha assim, ela falando sem parar. Eu gosto de rosas brancas, você gosta de rosas brancas? E você acha tão romântico, Esse céu, ele me inspira, ele me dá ânimo, ele me dá força, e assim vai. Eu não tenho a capacidade dela de falar com toda aquela pompa e circunstância. Interlocução, que é claro, né, é um livro, o autor teve muito tempo pra poder pensar o que ela ia falar. Porque eu acho muito difícil você falar tudo aquilo lá com dicção e coerência, ainda mais considerando a idade dela. Mas enfim... Ela é uma garota que ela ficou órfã desde cedo, ela morou algum tempo no orfanato, até que ela vai morar com um casal de irmãos. E ela muda a vida desses irmãos. Tem hora que ela irrita, tá, gente? Tem hora que ela viaja demais, que ela fala demais. Mas ela é uma criança, então a gente tem que dar um desconto, porque a gente sabe que criança a gente tem que ter paciência. Mas quem fala demais sempre dá bunda de cavalo. É. Minha avó já dizia isso. Ela falava demais, ela é impulsiva às vezes. Eu vou falar uma coisa aqui que eu comentei com o Mikael, a Anne sofreu muito no orfanato. A gente não sabe ainda a dimensão do que aconteceu com ela, porque eu ainda não sei. Então, mas eu acho que ela sofre um pouco de ansiedade, porque as coisas que acontecem ou que tá pra acontecer, ela fica extremamente ansiosa, ela não dorme, ela não consegue se dedicar aos afazeres dela. E se a coisa não acontece, ela entra numa tristeza que parece que vai acabar o mundo. Fica muito empolgada e se não dá certo, ela fica muito chateada. Então dá pra ver, sabe, essa energia dela extrema. Ela realmente é uma pessoa que sente muito mesmo, isso é bem evidente, inclusive na série, né? No livro eu acho que seja um pouco mais enfatizado ainda, mas... Eu tinha que trabalhar isso porque ela vai ficar adulta, ela tem que saber lidar melhor, porque adulto os problemas se intensificam. Mas enfim, eu vou falar melhor na resenha, né? Porque senão o vídeo vai ficar enorme. Vou fazer resenha de livro em vídeo de lidos, né? Também fiz uma leitura conjunta com a Poliana e com a Ana Karine de Onde o Amor se Esconde, da Veridiana Mainaka. Eu tinha postado uma promoção desse livro, eu não lembro se tava barato físico ou em e-book, que tava de graça. Mas enfim, eu postei, convidei algumas pessoas, quem que tivesse lá guardado o livro, ou quem fosse comprar, quisesse ler comigo, porque o meu livro estava há muito tempo na estante. E as duas já tinham o livro, coincidentemente nós marcamos de ler. Eu me impressionei demais com esse livro, tanto eu quanto as meninas, porque desde o primeiro capítulo, esse livro... Sabe quando você abre o livro assim, e já sai uma mão te dá um soco na cara? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu abri o primeiro capítulo pra ler, já na primeira folha, ele tem uma cena pesadíssima. Na verdade, o livro inteiro, até metade, ele tem cenas pesadíssimas. Como é o primeiro capítulo, e eu acho importante, tem avisar, porque tem gente que pode servir como gatilho, pode se sentir incomodado. Tem cenas de estupro, de espancamento, de abuso. Todas as
cenas pesadas que você pode imaginar tem contra a mulher. Foi ela que escreveu Jardim de Espelhos? Foi. E o livro tinha essa pegada também ou não? Não, eu até comentei com as Diferente? meninas, para as meninas ler, porque ele é um pouco mais leve. Mas, gente, as cenas eram tão descritivas, chegava a dar nojo, chegava a dar arrepio. Quanto ela era espancada, ela era chutada, quanto ela era abusada. Foi um dos livros mais pesados que eu já li. Já comentei com vocês que para um livro me afetar, ele tem que ter descrições. Então, eu contei a história de uma moça de 18 anos, mais ou menos. Ela é de uma família rica. O pai dela acaba arranjando um casamento pra ela com um homem bem mais velho. Só que esse cara, ele é completamente conservador. Ele casa com ela, ele mantém ela praticamente presa em casa, ela faz ela mudar a vestimenta dela pra vestir roupas bem mais austeras. Ela não pode nem sair com as amigas dela, não pode sair na rua sem o consentimento dele. Qualquer coisa que ela faz, um respiro a mais que ela dá assim a ordem dele, ele já bate nela, já espanca. É um livro muito sufocante. Esse é um dos relacionamentos mais abusivos que eu já li na minha vida. Porque, olha, ela não consegue sair disso. Não é simplesmente vou fugir de casa. Ela realmente não consegue. Ele mantém um controle muito rígido sobre a vida dela. E é sufocante, a gente não sabe como que ela vai sair daquela situação. Ela tenta, de alguma forma, escapar daquilo, ela não consegue. Porque no começo ela tentou lutar pelo casamento dela, tentou agradá-lo, mas ela não conseguia. E esse homem, por mais que ele tentava colocar alguma moral sobre ela, ele não tinha nenhuma moral, porque tudo que ele falava pra ela agir, ele agia totalmente ao contrário. Enfim, recomendo pra quem gosta desses tipos de temas, só que sabe que desde o primeiro capítulo tem cenas pesadíssimas, tá? Então vocês fiquem atentos. Com certeza não é indicado pra crianças, vão uma boa idade aí pra frente, né? Não foi um livro fácil de ler, não. Mas eu vou gravar um vídeo sobre ele e depois falar melhor. Foi indicação de vocês mês passado no potinho de indicações, o potinho da Liga da Justiça, tá? Que eu vou mostrar daqui a pouco. Eu vou sortear outro livro. Foi sorteado Skewered, né? Do Brandon Sanderson. Foi o segundo livro que eu li do autor. Já tinha lido Mistborn. É coerente o pódio que o pessoal coloca esse autor, né? A abertura como que eles têm pra escrever livros completamente diferentes. E quando eu digo livros diferentes, eu me refiro a perfis de livro diferente. Porque, pô, Mistborn ele escreveu onde, Glaucia? Aquele mundo louco lá que eu nem sei qual que é a origem. Eu sei, eu não tô falando de nome, tô falando aquele local. Tá todo esquisito. E aqui essa história foi construída uma trama no espaço. Eu acho que você gostou mais desse livro do que Mistborn, né? Gostei mais do livro, obviamente, do Eu que percebi. Mistborn. Eu não pesquisei se tem uma continuação. Pelo que eu vi na internet, tem, só que parece que ainda não foi publicado no Brasil. Mas no final, mesmo assim, se fosse pra fechar aqui, beleza. Tá, ok. É completíssimo. É completíssimo. Eu tô zoando, galera. Se você falar que o livro é completíssimo, não define nada, ok? Vamos falar agora da trama aqui, tá? Eu tô só enrolando aqui. Então vamos lá. Aqui a gente vai conhecer a jovem Spencer. Ela é filha de um covarde. O pai dela é um piloto, tá? Em um mundo aí, muito futuro aí, onde que a gente nem sabe mais onde que é a Terra, tá? Qual que foi a origem da humanidade, tá? É um livro de ficção científica, obviamente. E essa jovem Spencer, ela... Eu já disse que o pai dela é um piloto, né? Então, que é Mikael. Em uma missão que aconteceu há algum tempo atrás, o pai dela foi taxado como covarde. E ela, conhecendo o caráter do pai dela, o perfil do pai dela, ela se nega a acreditar que ele realmente tenha sido um covarde. Ela tem os mesmos sonhos, as mesmas ambições do pai dela, que é ser piloto e de alcançar as estrelas. Faça algo grande, Spencer. Alcance as estrelas, era o que o pai dela dizia. E ela inicia essa empreitada aí. Ela entra em uma escola de pilotos, tá? Ela passa entre trancos e barrancos porque ela é julgada pelos feitos do pai dela. Ela vai conhecer mais a fundo a ocasião que o pai dela foi taxado de covarde, tá? Porque foi em uma luta contra os Krells, que é uma raça que não deixa... Creu. São criaturas que não deixam que os humanos saiam desse mundo, que inclusive eles não conseguem ver as estrelas. Por isso que tinha aquela frase lá nesse livro que eu não falei pra vocês aqui agora. É um livro muito complexo, tem um monte de problemática, como a falta de naves, porque as naves precisam de anéis de aclive, é algo que é muito difícil de conseguir. Eu não vou comentar com vocês aqui por enquanto, tá? Pelo menos não nesse vídeo de lidos, como que os humanos foram parar nesse lugar, nesse mundo que eles vivem, quem são os Krells e por que que eles não deixam que esses humanos saiam desse mundo. Os Krell são quem dança Krell. Eu não sei dançar Krell. É uma música bem antiga. Eu percebi que você não sabe dançar. Próxima leitora! Bem, eu não sei nem como falar desse livro pra vocês, mas eu preciso falar, né? Eu li A Lina, da Emília Lima. Ele é um livro nacional, publicado pela editora Pedra Azul. E eu li com a Lídia. Que decepção que foi esse livro pra mim. Eu achava que seria um romance lindo, fofo, enfim. Ele tem uma premissa interessante, porque ele se passa em 1500 e bolinhas. Que é porque o Brasil está sendo colonizado. Então aparece bastante aqui tribos indígenas. E a Alina, ela é moça de um grande fazendeiro. E ela conhece um rapaz, o Pedro Henrique, quando ela tinha 12 anos de idade. O Pedro Henrique tem 24 anos, é casado, tem filhos.
e a Aline se apaixona por ele aos 12 anos de idade. A autora deixou bem claro, eu vou ler a frase pra vocês, que ela fez questão de marcar. Na primeira vez em que os olhos azuis de Alina caíram sobre a figura de Pedro Henrique, ela ainda era uma jovenzinha mal entrada na adolescência, e ele um homem de 24 anos. Por amor à primeira vista, conta-se de ambas as partes, embora o leitor possa duvidar. Depois disso, ela manteve esse amor dela guardado, porque ela sabia que o cara era casado, e passou uns 4 anos. Quando ela chegou aos 16, 17, ela continuou mantendo esse amor. Porém, ela enfatizava que esse amor era correspondido, só que o cara, ele tinha uma família, né? Então eu já senti que ele não respeitava a esposa dele. Tudo bem não gostar da história, eu acho que compreensível, inclusive, mesmo que considerando a questão da época, apesar de que não dá pra julgar um livro em 2020 com os mesmos critérios morais de um livro em 1500. Só que o problema, que eu acho que seria realmente um problema, e eu vou perguntar isso pra você agora, é se a autora fez com que todos esses acontecimentos fossem narrados de uma forma em que o leitor achasse isso tudo lindo, belo, formoso, muito normal, muito legal. Isso acontece? Acontece, exatamente. Tem momentos que a Aline é um pouco mais madura que ele. Eu acho que ela é um pouco mais madura que ele. Porque ela vê que o amor dela não se abrande, então ela fala, ó, eu vou embora da minha casa, vou tentar uma nova vida, porque o cara é casado, eu nunca vou ter chance com ele e eu não consigo esquecer ele, então eu vou embora. Só que como ele gosta dela, ele fica desesperado. Ele propõe pros dois, pra eles fugirem e viver sozinho a vida dos dois, e ele vai abandonar a família, a esposa e os filhos. A Aline fala, mas peraí, eu não quero ter uma vida assim, destruir um lar. Eu não quero, você abandona sua esposa, você abandona seus filhos, não conseguiria viver com a minha consciência. E ele insiste nisso. A parte histórica do livro, eu até achei legal. Só que a autora, ela foca mais no começo, depois ela esquece e foca muito no romance. Mas é legal sobre a colonização, como que eles trabalhavam naquela época, a interação com os índios. Isso é interessante. Tanto que a Alina, ela é uma mulher que ela não tem preconceito contra escravos, tá? Tem escravos nesse livro. Ela trata todos como igual. Isso é um ponto positivo na protagonista, mas na parte romântica do livro, eu não gostei, a Lídia também não gostou. Nossa, foi muito decepcionante quando a gente acha que os protagonistas estão se estabilizando na vida, tomando juízo. Eu não gostei, nossa, eu me decepcionei demais com esse livro. Eu não recomendo para todas as idades. O livro pode passar uma mensagem um tanto distorcida, então eu não recomendo para todas as idades. E o livro é contado de forma bem superficial, ele tem menos de 200 páginas, ele é muito corrido, não é desenvolvido. A gente não cria empatia pelos personagens e outra coisa só pra finalizar esse livro, depois eu vou gravar a resenha. A personalidade dos personagens são praticamente todos iguais. Eles não têm personalidades que diferenciam um do outro. Todos pensam a mesma coisa, todos agem da mesma forma, todo mundo é bonzinho, todo mundo é amoroso, você pode fazer as cagadas que for, as pessoas aceitam, todo mundo passa a mão, e eu não senti personalidade nos personagens, principalmente pelos pais da protagonista. Esse livro tem muitos pontos que deveria ter sido melhor trabalhado na hora da construção. Fala mais de uma leitura sua. Eu tenho mais 2 livros pra falar, só falei de 2 até agora. Eu li com a Carol Witt uma proposta nada mais da Mary Balogh. Eu gostei desse livro, gostei até um pouco mais do que a série dos Beduíns, que eu já estou finalizando. Eu tô lendo os livros restantes com a Cleide Doroteu. Neste momento eu estou lendo o penúltimo livro. Mas eu gostei um pouco mais desse, porque ele tem aquela proposta de trazer um grupo de 7 sobreviventes de uma guerra que teve. Cada sobrevivente, cada rapaz, cada pessoa, acho que um deles é uma moça, tá? Voltou com uma sequela da guerra. Literalmente, um veio mancando, outro veio cego, outro veio com algum problema psicológico, enfim, todos voltaram com alguma sequela. E eles se encontram de vez em quando pra poder dar um apoio um ao outro, eles acabaram se conhecendo. Grupo de apoio. Ah, não é grupo de apoio, tipo assim, eles se tornaram amigos. E como a guerra acabou unindo eles, eles se encontram de vez em quando, Grupo né? de apoio formal. E a gente vai conhecer a história do primeiro, do Hugo M. Eu não vou falar, claro, qual vai ser a particularidade dele, vocês vão ter que ler pra descobrir. Mas ele é um cara um tanto fechado, ele não tem a posição tão alta quanto a sociedade exige para estar dentro do círculo social deles, mas ele tem sim a sua posição que ele acabou adquirindo com o tempo, ele tem uma fazenda que ele mesmo acaba cuidando, e ele precisa de uma esposa. E acaba tendo uma aposta lá bem no começo do livro, que se ele for lá pra praia, a primeira mulher que ele encontrar, ele vai pedir em casamento. E quem que ele encontra? A Gwendoline. Vou chamar de Gwen, porque esses nomes são meio esquisitos, né? E ela tá lá, torceu o pé, acaba conhecendo ele e parte disso. E realmente acaba se tornando uma piada, porque ele volta com ela nos braços, porque ela torceu o pé pra casa lá dos rapazes, e acaba se tornando uma piada a partir disso, e a história se desenvolve a partir disso. Eu gostei bastante, porque ele levanta os traumas que as pessoas, os soldados, adquiriram por causa da guerra. E logo eu também vou ler o segundo, com ela também não tem as continuações, tá? Tem só o primeiro e o segundo, mas assim que eu adquirir eu leio. Mas logo eu também vou ler o segundo, que é uma coisa nada mais, com a Carol. Também vou fazer um vídeo sobre ele. Não vou excluir dessa vez, tá? Não vou. Se exclui ele, vai vir gravar minha resenha. Vamos lá, deixa eu falar sobre minha leitura. A História das Ilusões do
loucura das massas, as armadilhas dos cisnes negros. Esse livro aqui a gente recebeu da Fala Editorial e eu já peguei pra ler porque eu tava interessado. Inclusive, eu acho que eles aproveitaram pra poder fazer esse lançamento devido à situação da pandemia e tal. Opa, é um lançamento que vai caber muito bem nesse momento. Interessante quando as pessoas lançam assim, pra gente entender um pouco melhor o que tá acontecendo, né? Pra gente entender o comportamento. Inclusive, em vários momentos aqui da leitura, eu li trechos que falei assim, mano, tô vendo isso aí na política! Política é tudo igual. Tô vendo isso aí nas pessoas! As pessoas é tudo igual. Uma coisa é você ver e você não gostar daquilo e você sentir aquela revolta. Outra coisa é você ler e ter uma análise do perfil daquela pessoa. Embora eu acho que o livro não tenha focado tanto em análise de perfis de comportamentos, por exemplo, na escala individual. Ele abordou sim na escala macro, mas eu ainda não considero que tenha sido uma forma totalmente abrangente. Mas é a proposta do livro. É a proposta mesmo, do massa. livro, sim, massa. Eu tô lendo ainda, nós estamos gravando o vlog, já começamos a gravar esse vlog, só que o Miquel leu primeiro, porque, né, ele... Porque eu sou comprei. assim, Mas eu tô lendo ainda e ele já tá tudo na memória dele, depois só vai. Nós vamos aqui. dando prosseguimento no vlog. Então, provavelmente esse mês ainda sai esse vlog, eu acho. Embora eu tenha falado no começo do vídeo sobre epidemia, a loucura das massas aqui não se refere exatamente nesse tipo de assunto. Ele vai abordar do ponto de vista financeiro, do ponto de vista religioso, até mesmo um comparativo sobre envenenamento e como o corte de cabelo poderia, em determinado período, representar as opiniões políticas daquela pessoa. O que será que quer dizer meu corte de cabelo em relação da política? Não sei. Não condiz muito não, mas tá bom. Eu acho que é um pouco específico, porque no caso ele se referia a hippies, né? E sim, né? Faz sentido. Só que A não ser que a população adere à moda do presidente. Por exemplo, todos os homens cortem cabelo estilo Bolsonaro, por exemplo. Aí diz totalmente estilo político. Mas, enfim. lembra daquela época lá do Ronaldinho, que ele cortou o cabelo assim e parecia... O que parecia aquilo? Ou do Neymar, moicano. A população diz muito sobre futebol também. Querendo ou não, atingiu as massas, né? Atinge. Quando eu estudava música, eu estudei muito sobre os impactos culturais no estilo massivo. Como, por exemplo, a gente vai falar um exemplo atual, o sertanejo universitário. É uma música mais pra massa, né? Ele atinge um grande público. Estamos fora dessa massa. A gente tá fora, no caso, eu e a Glau, pelo menos. Eu não gosto de Perdão. sertanejo. Eu gosto dos antigos. Zé de Camargo, Pelo amor de Deus, nem isso já de Leandro Camargo. Leonardo. Eu Não, sou do gosto sertanejo de- antigo. Eu prefiro ouvir rock trap, aquelas músicas corporal. Não, sozinho não dá certo, mas, pô, quando você junta um grupo de pessoas pra fazer isso, fica muito legal. Não, mas não é uma música pra você ficar ouvindo assim. Como não? Você nunca ouviu Stomp? Tem um grupo chamado Stomp, mano. É tão legal aquele grupo lá. Nossa, eles fazem umas músicas tão legal. Eles gravaram em um tape só um vídeo numa padaria. E eles fazendo música corporal enquanto eles cozinhavam. Mano, é muito massa. Como você fala que não é bom? Tá sendo a proposta do vídeo, vamos. A gente tá falando das massas. E na verdade isso aí não é um Não estamos vídeo. falando de massa de pão. Vamos logo, vai. Mas, voltando. A gente recomenda vocês verem o vlog quando sair, que eu acho que vai ter bastante coisa interessante pra gente conversar. E vocês já perceberam, né? Só pra finalizar o que eu tava falando sobre esse livro aqui, quase todos os exemplos em que a gente se refere a essa loucura generalizada, existe atitudes extremistas. Por exemplo, você vender sua casa, todos os seus bens, porque você achava que o mundo ia acabar no ano 2000. Passa o ano 2000, não acontece nada. Você vender todas as suas casas, todas as suas coisas, de novo, tá? Lá, eu não lembro o ano agora, porque você... 1999? Também, 1999. Na verdade, no milênio 1999 teve uma atitude bem extrema. Em 2000 2000 também. também, só que foi menos extrema. Em 2012 também, né? Porque depois de 2000 virou moda, né? Você fazer esse tipo de profecia. Os charlatões não começaram no ano 2000, não começaram em 1999, né? Vem de antes. Sempre teve. Sempre teve, né? 2020 a gente tá tendo bastante também, né? Sempre teve pessoas assim com profecias do que ia acontecer. Principalmente quando é época de jogo de Copa, também tem uns que. Ah, eu sabia que o Brasil ia ganhar, eu sabia que o Brasil ia perder, eu já tinha previsto. Sempre aparece só depois. aparece depois. E a gente tem esses oportunistas, né? Que usam desses meios, por exemplo, para poder vender vacinas numa época como a pandemia agora, ou um chá milagroso aí que vai curar o coronavírus. Inclusive, eu acho que esse tipo de atitude tinha que ser criminalizada, porque, pô, né? Se você não tem evidência científica para isso, como é que você vai pegar, vender e colocar em risco a população, né? O tanto de vídeo que a gente recebe no WhatsApp. Eu não recebo tantos vídeos porque eu quase nem uso WhatsApp. Agora deu uma baixada, mas no começo, quando tava começando a pandemia do corona, eu recebi um bocado falando de limão, e falando de chá, e falando disso, e falando Como fazer daquilo. álcool em gel caseiro? É,
é. Então, assim, esse tipo de comportamento, essa desinformação atingiu um nível, tem uma regularização aí. Porque, mano, eu acho que isso daí tá atrapalhando realmente o trabalho de quem trabalha a série, quem tá fazendo as coisas funcionarem de verdade. A gente, como um canal literário, a gente com certeza sempre vai estar aqui apoiando a busca pela informação, pelo conhecimento e de informações pontuais. Então, é isso. Li com a Alba e com a Francimone Canções de Dinard Schwartz, do Mário Escobar. Esse mês eu li livros tensos, hein? Pelo amor de Deus. Esse livro aqui foi de cortar o coração. Ele conta a história da Helene. Ela é uma alemã casada com um cigano. Ela tem 5 filhos. E quando ela levanta numa manhã tradicional, quando ela achava que ela ia trabalhar, ter a sua rotina normal durante o dia, aparece lá os soldados nazistas pra simplesmente levar os filhos dela e o marido dela embora. Ela é totalmente dedicada, ama a família dela. Ela não é obrigada a ir, mas ela acaba se oferecendo pra seguir a família dela. Quando chega lá em Auschwitz, eles são separados. Ela fica com os filhos, o marido dela desaparece, vai pra outro lugar. Como a gente já sabe que os campos de concentração são extremamente horríveis, esse foi o primeiro livro que eu li que se passa dentro do campo e que descreve as torturas, o que realmente acontecia, né? Em mais detalhes, a falta de comida, de água. Gente, é uma história extremamente pesada, sentimental, em que não dá pra confiar em ninguém, praticamente, ali dentro. Todas as mulheres, mesmo que estejam na mesma situação, elas não se ajudam, sabe? Claro que tem algumas poucas que se salvam, que acabam se unindo, mas a maioria, ao invés de se unir pra poder tentar sobreviver ali, acaba tornando a situação ainda mais pesada, ainda mais pior, porque elas se aproveitam da bondade das outras, sabe? Loucura das massas. Isso que eu achei incrível, sabe? Em vez do ser humano se unir, sabe? Porque eles estão ali sofrendo a mesma causa, em vez de se unir, sabe? Uma tenta atacar a outra, é pior ainda. Eu descobri no final desse livro que essa história foi baseada em fatos reais, que realmente aconteceu. Só um detalhe aqui que mudou, me destruiu completamente. Porque tem algumas cenas aqui que eu li, experimentos que faziam com as crianças. Mas eu vou fazer um vídeo sobre ele, vou falar melhor. Então, eu recomendo, só que ele é um livro pesado, sentimentalmente e em detalhes também para descrever. Quem for pegar já se atenha a isso também, esteja preparado, porque é um livro que vai tirar da sua casinha, da sua zona de conforto. A indicação do mês que ganhou, vou deixar o print aqui na tela para vocês, foi A Costureira, da Kate Alcott. Pera. Titanic. Lembra uma vez que a gente fez um meme de Titanic assim? Essa é uma versão atualizada da atuação do Michael e da Glaucia como Jack Rose. Um pouco mais dramática. Como? Por que tem que mudar? Eles vêm fazer assim como se estivesse afogando, assim. Aí eu falo, Jack, eu não vou deixar de cumprir. Eu gravei um vlog, ele já tá prontinho, vai sair daqui uns dias, tá? Já tá na lista de programação, já tá prontinho. Eu gostei bastante desse livro, só que ele foi diferente do que eu esperava. Achava que a história se passaria praticamente toda dentro do Titanic, mas não. O Titanic aparece somente no começo do livro, então ele é rápido, a passagem da protagonista, da Tess, no Titanic. Ela conhece um casal e a mulher contrata ela, que é a Lucille Gordon, pra trabalhar pra ela. O Titanic se afunda, pra resumir, só que a história ela parte dessa tragédia em que as autoridades estão tentando descobrir o que aconteceu pro Titanic afundar. Então eles estão pegando as pessoas que sobreviveram, fazendo audiências pra descobrir, e tem algumas coisas que as pessoas não contam. Por que algumas pessoas não ajudaram no momento da tragédia? Tinha botes bem vazios que dava pra ajudar outras pessoas. Vou explicar de novo. Loucura e ilusões das massas. Então é uma história um tanto tensa, porque a gente acompanha algumas mentiras, algumas verdades. No ato do desespero, às vezes as pessoas não pensam, né? Tá lá no desespero, só pensa na própria sobrevivência. Viu como esse livro é útil? Então, vale super a pena ler. Daqui um dia vai ser o blog que vocês confiram. Eu gostei bastante, gente. Tem algumas referências também que eu mencionei no vlog, tá? Então, quando sair, vocês assistem. Eu gostei bastante. Eu recomendo pra vocês. Eu já editei nesse vídeo. Já tá prontinho. Acabei de falar. Eu tenho tanto vídeo editado aí. 10 vídeos editados hoje pra poder sair ainda. E eu vou passar esses livros na frente. Vai, quando sair esse vídeo da costureira, provavelmente eu vou tirar uns 15 vídeos editados, porque tá só que aumenta a lista de editados, porque eu tô ultimamente muito animado. E a Glaucia tá me ajudando também, como sempre, então tá indo as coisas. Eu também corrido pra mim ultimamente. Estudar, ler e editar vídeo. Mas tá bom, estamos indo. Eu vou falar sobre uma leitura que eu li com a Samara Pimenta. Samara, foi tão bom comentar com você. A gente ainda tá comentando, na verdade, que foi O Vento Levou, da Margaret Mitchell. Não é a música do Professor Girafales, é o tema do filme O Vento Levou. Professor Girafales.
Mas nós enrola, né? Vamos logo, vai. Gente, como que é bom você pegar e encontrar esse tipo de coisa, você faz aquela referência, ler assim e fala assim, nossa! Enfim, eu tô quase sendo crucificado aqui nessa casa, porque eu tô gostando um pouco do comportamento da Scarlet. A Glaucia falou que se eu gostar demais, ela vai tocar de casa, eu vou dormir no terrário da cobra. E o terrário da cobra é pra fora de casa. Ela tem uns gestos altruístas, mas o narcisismo dela é tão grande, gente, que o que ela faz de bom não me convenceu. Bom, vocês já sabem que a história vai ser contada aqui é de uma personagem que chama Scarlet O'Hara. Só que toda essa trama aqui aconteceu por conta de uma guerra. Tudo que aconteceu aqui gira em torno dessa guerra. E essa guerra foi a Guerra Civil Norte-Americana. Em que o lado sul tá tentando a libertação dos escravos, e o lado norte não quer, que é onde a Scarlet vive. O norte, como é chamado, eles são o exército dos confederados, né? Eles são chamados confederados. E o sul é a União. E toda essa treta ocorreu após a eleição do Abraham Lincoln, né? Em que teve essa subdivisão dos estados. Como a Glaucia disse, a guerra foi um resultado da abolição da escravatura. E obviamente resultado de conflitos econômicos em que os estados dependiam da mão de obra escrava para poder se manter economicamente. Então, pô, né, libertou, eu não quero que liberte porque assim eu não vou sempre ter interesse econômico. A Scarlet, sim, ela tem muitos pensamentos egoístas, seria um personagem que eu não gostaria se não fosse a ocasião em que é formado, em que se desenvolve a trama. A gente vai lendo e toda a treta é porque ela gosta de um cara e esse cara acaba se casando com outra pessoa. E ela não aceita. E o problema não é não aceitar, o problema é que... O problema é não aceitar, o Não amor aceitar dela é... obsessivo. Exatamente, o amor dela é obsessivo, chega a dar nos nervos. E eu vou gravar um vídeo com a Glaucia. Eu tava conversando com a Glaucia agora há pouco sobre a forma como a gente vai gravar esse vídeo. E ela me deu uma sugestão e eu tô pensando em gravar nem resenha, nem vlog. Talvez não um vlog, mas um vlog diferente aí. E porque eu já li o livro, então vamos ver como é que vai ser. Vamos ver. Então, essa foi a leitura. Eu tenho um monte de marcação. Tem tanto um livro quanto marquei isso daqui. Eu li A Curiosidade, do Steve Kiernan. Eu não esperava gostar tanto desse livro. Ele é um livro escrito com bases científicas, então faz a gente acreditar ainda mais na história, porque é bem mais contextualizado. E ele conta a história de um cara que ele ficou congelado por tantos anos e ele é revivido. Um grupo encontra ele, um grupo de cientistas, e revive esse cara. Só que a gente sabe como que é, né? Vocês imaginam, você acha que eles vão reviver o cara e deixar ele seguir com a vida dele? Claro que não, né? Eles vão querer saber como que esse cara conseguiu manter a estrutura dele para poder ser revivido, quer saber do passado dele. Ele acaba se tornando uma cobaia e acaba levantando também algumas questões religiosas, porque algumas pessoas não aceitam, falando que os cientistas querem se dar um de Deus, reviver pessoas. Eu gostei demais desse livro, porque o cara aqui, como que é o nome dele? O Jeremiah Rice, ele é um juiz, ele acabou, numa exploração, ele acabou caindo numa água muito gelada, acabou sendo congelado instantaneamente. Isso que permitiu que o corpo dele fosse preservado. O congelamento foi muito rápido. Aí ele explica todo o processo, como é que fizeram pra poder reviver ele. Nossa, mas eu gostei tanto desse livro. No final, assim, dá uma coisa assim que, ó, a gente fica assim, ai, o que será que aconteceu, né? Eu fiquei curioso. Que vontade de ler esse livro Eu agora? falei várias vezes que eu acho que você ia gostar. Mas você não tinha falado essa sinopse aí. Você fala pro pessoal aqui, não fala pra mim? Falei pra você! Eu não lembro! Você presta atenção no que eu falo. Depende, você só fala quando eu tô editando vídeo. Você ia gostar, tenho Com certeza. fone de ouvido no Porque ouvido. ele é explicado, assim, de forma científica. Ele tem a ajuda aqui de uma doutora cientista aqui, a Kate Philo, que eles acabam se aproximando, porque ela é a única que trata ele com um lado humano, né? Os outros tratam como cobaias, os outros cientistas, mas ela trata ele com um pouco mais de humanidade. Acho que você ia gostar. Nossa, eu recomendo bastante. É um livro que ele tá com barato na Amazon. Vou deixar aqui o link pra vocês, vale a pena, viu? Essa parte de tratar com um pouco mais de humanidade e dignidade já me lembrou Algernon. É verdade. Então, por favor. É mesmo, ela é mais ou menos igual aquela doutorinha, ela enxerga o lado humano. Doutora Kinyan. Haruma. Aruna é no dorama. Ah, é Kinyan é no coisa. verdade. Tá vendo? Confundindo o que Mas ela só mesmo, só muda o nome. Ah, é pra me falar do meu livro? Você tá esperando eu aqui? falo. A gente tá olhando aqui pra mim. Eu vou... Decidindo quem que fala. Então, beleza, vamos lá. Vamos falar sobre a minha última leitura, que foi esse mangá aqui de One Piece. Quem disse que eu não leio mangá, eu leio. Ele tudo dá uma enchidinha no livro do mês, mas só deu um tempinho. Foi só pra poder aumentar aqui. Vamos dizer que não sei só 4 livros, eu li 5. Enfim, foi esse mangá aqui de One Piece. Eu peguei esse mangá pra ler porque eu queria tirar algumas dúvidas em relação à animação, porque ultimamente eu tô assistindo animação e tem alguns pontos assim que, olha, a forma como que é feita a animação em alguns pontos eu realmente não gosto. Na verdade, isso é característico de animes. Por quê? A voz que dão pra personagens secundários apenas falar frases, nomes, e acaba ficando um pouco cansativo aquilo lá. Tipo, acontece também no dorama, que a gente... Larga esse besta.
Eu tô sincronizando o áudio aqui, elas ficam me atrapalhando. O cartão memória tinha enchido 32 GB de arquivos E tava vazio. e tava Só vazio. que delete. Aí eu parei pra poder tirar aqui, tá? Então a gente voltou aqui falar sobre o livro. Eu nem lembro quando tinha parado. Eu acho que eu tava falando sobre algumas palavras que eles falam só pra poder encher linguiça no anime. E aquilo acaba sendo um pouco chato, um pouco sem sentido, um pouco... Ah, mas a gente sabe que o Oda gosta de encher linguiça, viu? Na verdade não só ele, né? Eu entendo a questão da dificuldade de você produzir o anime e tal, mas eu olho pra algumas coisas e falo assim, mano, o que é aquilo? Pra que é aquilo? Algumas questões de linguiça, principalmente no ar que teve agora da Big Mom, que foi uma merda. Quantos mangás estão na frente do anime? Não sei, é muito. Pra vocês terem ideia, Quem fala tanto no anime, meu Deus? é um ano, se eu não me engano, a diferença. Mas por quê? Porque senão acompanha, né, Glaucio? Enfim, pessoal, pra vocês terem ideia, o anime de referência a esse mangá aqui tem 900 e poucos episódios. Eu acho que já assisti 935, 36. E domingo, amanhã, eu não sei se esse vídeo que saiu domingo, espero que tenha saído. Hoje! Eu vou estar assistindo um episódio novo. O que ele conta, pra quem não conhece? Basicamente, porque isso aí é grande, viu? Conta a história de um garoto que ele quer ser pirata, tá? Em um mundo totalmente diferente do que a gente conhece aqui agora. Repleto de referência. Reflete referências a... Inclusive, até a Cosette de Os Miseráveis, lembra? Aparece. E... Reflete. A literatura, a tudo. E esse pirata, né, que começa a contar a história dele desde quando ele era criança, ele come uma Akuma no Mi, que é denominada uma fruta do diabo. E essas frutas, elas dão poderes às pessoas. No caso, ele vira um homem de borracha. Então, a história de um pirata que ele tem poderes de esticar o corpo assim. E legal, né? E, assim, tem outras pessoas com outros poderes. Por exemplo, tem um cara que tem uma fruta do diabo que dá o poder dele fazer terremotos. E tem vários tipos de frutas do diabo. Cara. Tem logias que são representadas pelo fogo. Tem aquelas Koan, esqueci o nome agora, que só serve para animais ou transformam pessoas em animais. Tem 3 tipos, se eu não me engano, de Akuma no Mi, que eu não lembro agora falar todos. Que é uma do Chopper. Ele é tão fofinho, deixa uma fotinha pra vocês verem. Eu quero Bom. comprar um ursinho dele um dia pra mim. E esse cara, ele quer ser o rei dos piratas, ele tem foco naquilo. E ele vai recrutando algumas pessoas para poder ser a tripulação dele. Se desenvolve a partir disso. A história é uma história bem legal, porque ela quebra padrões em relação a preconceitos. Ele tem, assim, representatividade em tudo quanto é canto. Tudo Inclusive, que você imagina de representatividade. tem. até de animais, porque esse é um ponto negativo, tá? Porque alguns animais falam e tal, e eu não gosto muito disso. Eu também não. Mas a gente engole porque a ideia do anime é muito interessante. Então, basicamente, pra vocês entenderem, a ideia do anime é de um pirata ele lutando contra um sistema de governo, um sistema em que existem pessoas corruptas, existem... Tem a Marinha, tem o pai dele é o quê? O pai dele é um revolucionário. Revolucionário, tem várias Organizações. Tem várias organizações lutando, assim, pelo bem maior. Claro que tem piratas, como diz o nome, que pirateiam, que fazem coisas erradas, mas tem piratas que são como uma família, que agem pelo bem. Bom, a gente vê pessoas corrompidas em todos os lugares e pessoas boas também. Então a gente tem soldados bons e a gente tem soldados corruptos, a gente tem piratas, na maioria, corruptos e como são, e a gente também tem piratas que, no caso dele, que fazem algo positivo. E o Luffy, protagonista, ele é representado como um brasileiro. Sim, porque o autor diz que cada personagem ele tem Da tripulação do Luffy, ele representa uma etnia, um lugar, e o Luffy é brasileiro, tanto que ele adora carne. Inclusive tem aí uma previsão pra sair uma live action e eu vi rumores que eles estão querendo seguir essa linha aí de raciocínio pra a live action. Por exemplo, no caso do Luffy seria um ator brasileiro. Os outros seriam um personagem japonês. É um comentário meu, mas eu já falei pro Miquel, é estranho às vezes pra uma criança ver isso, em relação à forma que os autores, né, eles retratam a imagem feminina. Infelizmente tem isso. Nossa. Os animes são a maioria. Eu percebi que é um anime, não, é por isso que eu assim, não adianta eu falar. Eu como mulher não me sinto muito representada de uma forma legal. Todas as mulheres praticamente. Mas enfim, tá, vamos logo porque já tá acabando a bateria. Gente, a bateria tava cheia! Essa bateria tá com problema, não é possível. Ser impressionado é a melhor coisa que tem. Já ganhei meu dia. Porque eu enchi a bateria ontem, eu não gravei nada. Você encheu a bateria com o quê? Aí que eu tô. Você carregou ela. Então eu enchi com a bomba. Enfim. O último livro que eu vou mostrar pra vocês é o Ligeiramente Seduzidos, que é o 4º livro da série dos Bidwins. Eu li esse livro com a Cleide Doroteu. Quando a bateria tá fraca, eu não consigo raciocinar direito. Conta a história de uma das irmãs, que é a Morgan. Ela tem 18 anos. Ela fala até rápido no bateria. Fala que eu fico com medo de acabar. Ela acaba conhecendo o Gervais num baile. O Gervais é um pouco mais velho que ela, deve ter o quê? Quase uns 30 anos. Por mais que ele ainda não sabe quem ela é, ele gostou dela, achou ela bonita, tudo se aproxima. Só que depois que ele descobre que ela é uma Bidwin, ele fala, vou me aproveitar da situação pra me vingar do Wolf, que é o irmão mais velho. Eu já sei o que é, mas eu não vou falar pra vocês o que aconteceu pra ele meio que usar a Morgan pra se vingar. Tanto que em alguns momentos eu e a Cleide já achamos um pouco estranho, né?
esse motivo. Então, a gente sempre ficava assim, mas será que ele realmente tá gostando dela? Ele tá usando ela, às vezes não fica legal. Em vários momentos eles têm uns diálogos assim que são um pouco chatos, porque a Morgan uma hora acaba descobrindo que ele usou ela. A gente sabe que no final eles acabam se apaixonando, tá? Eu vou fazer uma resenha dele depois. Não nem pode falar muito, gente. Eu fico agoniada quando a bateria tá acabando. Eu gostei do livro, mas tem uns pontinhos assim que não ficaram tão legais. Eu vou falar pra vocês na resenha, tá? Vamos ao sorteio, né? Um sorteio aí, a foto Liga da Justiça Parte mais saindo legal. também do vídeo, é a parte mais legal. Quem sorteia primeiro? Chegou o livro do casamento do Victor Bonini, que, né, tinha sorteado alguns vídeos atrás de lidos. E chegou, tá? Então eu vou ler esse mês, tá? Quem foi que indicou pra mim? Você lembra? Eric, alguma coisa. Então, Eric, eu acho que até te falei já, mas ó, vai sair, tá? Desculpa a demora. Mas eu vou ler esse mês só pra dar um feedback pra vocês, né? Porque às vezes vocês falam, não tá lendo os livros, tô sorteando. Chegou, eu vou ler, tá? Aqui por causa da pandemia, falo, demorou um pouquinho pra enviar, mas chegou, beleza? Pode sortear você, eu sempre sorteio meu primeiro. Você que vai pegar? Você que sabe, você quer tentar dar sorte aí? Você pegou e... Ai, caiu o potinho aqui no chão. Ah, caiu, ó, caiu na minha mão já. Caiu na minha mão, caiu outro lá no chão, Não, pega pega lá. lá no fundo, né? Não, eu vou pegar esse aqui. Você balançou o potinho? Balancei. Você balançou bastante? Ah, então tá bom, eu não vou usar esse aqui. Então eu vou voltar aqui no É que potinho. eu vou ter que trocar esse potinho, já tá cheio. Já era pra ter trocado já, né? Pegar lá no fundo, hein, galera. Pom. Gente, vocês indicaram nessa última vez, hein, ó. Muito obrigada, fiquei muito feliz. Nossa, bastante gente colocou texto. Eu acho que esse aqui foi Colocou- escrito por caneta, então... Então, um pouco mais antigo. Bem mais antigo. Ai, dá até medo, eu fico com medo. Ai, senhor. Ai. É uma autora que você tem uma relação de amor e ódio, mais ou menos. Ai, Sarah J. Maas? Não. Ninguém me indicou Sarah J. Maas. O pessoal falou assim, não, lê esse livro dela que se você não gostar dos outros, esse que você vai gostar. Colin Hoover? Não. Vou mostrar pra vocês primeiro, viu, galera? Aí, galera, é esse livro aqui. É Jojo Moy? Ah, Quem indicou foi a Gemina Becaleto. E não Sim. sobrou nenhum da Agatha Christie. pelo menos esse é um livro que não é caro, né? Porque também não é caro. E o pessoal fala que é um dos melhores da autora. Se não gostar desse, você desiste. Né? É. Ó, não estou com expectativa pra ler, mas como esse é a importância do projeto, eu vou ler, quem sabe eu gosto. Vocês falam que é um dos melhores dela, então. Vocês podem ter que dobrar seus papel, tá desmanchando, hein? Não dá nada. Esse tá não também. Ah, você vai gostar. Vou gostar? Até eu já tive vontade de ler esse livro. Oba! É um livro que você vai ler rápido. Quem você que vai indicou ler. pra começar? A Priscila Machado. Priscila Machado! Deixa eu Aí, mostrar pra saiu. Foi indicação sua. Conseguiu ver? Não consegui ver. Suicidas do Rafael. Deve ser o Rafael Montes, da Priscila Machado. Que Ou legal. fala que o livro dele é pesado. Opa, adoro. Eu tô precisando de um livro pesado mesmo. Aqui, coloca lá junto com o outro Então? potinho lá, pra gente não esquecer qual foi. Apesar que tem um Finalizar? vídeo aqui, né? E pra finalizar, eu trouxe 3 indicações da minha meta pra vocês escolherem. Eu tô pensando, já comecei desde o mês passado, todas as indicações que vocês escolherem, eu vou fazer vlog, sempre pra me desenvolver melhor o livro, tá? Então todos que você escolher, eu vou fazer vlog. Geralmente não é todos os vídeos que eu faço vlog, por isso que eu tô optando por isso. A primeira opção é Um Amor para Ler de Joana, da Julie Garrett, romance de época. A Sensitiva, da Han Howell. E O Passado, do Gelo Eterno, que é da série dos 12 Mundos. Ele ganhou numa votação do ano passado. Esse é o 5º livro, tá? Tem várias resenhas anteriores aqui, tá? Então vocês não fiquem perdidos. Ele é um livro de fantasia, tá? 2 de época e 1 de fantasia. São minhas opções, dessa vez. Todos vocês votem, eu vou deixar lá na comunidade, porque agora não tem mais os cards, tá? Votem lá, que o que vocês votarem, quem ganhar, eu leio, faço vlog. Deixa eu pegar o microfone agora pra poder fazer um drama na hora de finalizar o vídeo. Vamos cantar aquela música, a gente tá despedindo dos inscritos. Não aprendi a dizer adeus, mas Deixe tenho que aceitar que amores vêm e vão, vão aves de verão.